talvez, estão trazendo dentro do coração a frieza espiritual, já não sentem mais o desejo de beber da fonte da palavra, é um sentimento de tibieza, onde as coisas de Deus parecem que são indiferentes para nós. Outras vezes, nós olhamos para a vida do nosso movimento e vamos percebendo a graça da formação chegando, pessoas que vão amadurecendo na fé. No entanto, irmãos, nós precisamos formar-nos como servos de Deus, sem perder a audácia da nossa espiritualidade carismática. Meu irmão, eu quero fazer uma convocação para você nessa tarde. A convocação que eu te faço é que nós precisamos assumir de uma vez por todas do nosso ministério a nossa identidade de renovação carismática católica. Eu e você somos carismáticos, portanto o uso dos dons, a ousadia, o desassombro, a intrepidez é coisa natural da nossa vida. Portanto eu quero dizer para você nessa tarde, por favor, nesse tempo que nós estamos vivendo de Kairos, seja carismático de verdade. Amém, irmão? Chacoalha esse profeta que está aí do seu lado, chacoalha ele e diz para ele: seja carismático de verdade. Na nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela precisa estar em constante processo de crescimento. Na vida espiritual funciona mais ou menos assim, gente. Se você parar, vai retroceder. Na vida espiritual nós precisamos ter um objetivo: crescer constantemente, porque quem para, retrocede. Fala isso para o irmão que está do seu lado, irmão. Se você parar, você vai retroceder. Eu estava pensando nessa questão do crescimento espiritual. E na semana passada eu ouvi algo que eu quero partilhar com vocês. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Salmo número 91. Salmo número 91. Se você encontrou, diga amém. Olha só o que vai nos dizer o versículo 13. Como a palmeira florescerão os justos, elevar-se-ão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Nos átrios do nosso Deus hão de florir. Até na velhice eles darão seus frutos. Continuarão cheios de seiva e verdejantes, para anunciarem quão justo é o Senhor, o meu rochedo, e como não há nele injustiça. Aplauda comigo esse texto da palavra de Deus. Às vezes nós lemos a palavra, mas algumas vezes nós não permitimos que algumas verdades da palavra penetrem dentro do nosso coração. Algumas vezes, ao ler a palavra, nós não abrimos o nosso entendimento para compreender algumas verdades. Aqui, o salmista vai dizer que os justos, os servos do Senhor, devem crescer como a palmeira e como o cedro do Líbano. Eu não sei se você já fez essa pesquisa.
Mas é interessante observar como cresce o cedro do Líbano. O cedro do Líbano era uma madeira muito comum no Líbano, é claro. E ela é utilizada há mais de 3.000 anos antes de Cristo. É interessante o cedro porque ele não dá nem fruto e nem flor. A única, vamos dizer assim, o fruto do cedro do Líbano é a sua própria madeira. É uma árvore que pode chegar até 40 metros de altura. E ela tem uma madeira macia. E a madeira, além de macia, ela é uma madeira aromática. Por isso, o cedro do Líbano foi utilizado por muitas civilizações. É interessante que se fazia desde embarcações com cedro, até mesmo Salomão, que utiliza o cedro do Líbano para a construção do templo. Portanto, era uma madeira nobre, vamos dizer assim. Agora é interessante observarmos a palavra que vai dizer que os justos precisam crescer como o cedro do Líbano. O cedro, irmãos, quando ele está com 3 anos de idade, 3 anos uma árvore, ele mede não mais do que 5 centímetros. No entanto, olha só a beleza de compreendermos a palavra de Deus. O cedro do Líbano, ele tem uma raiz que vai se aprofundando e descendo na terra. Por quê? Porque o cedro, ele vai gerando raízes profundas que vão em busca das águas que estão nos lençóis freáticos. E é bonito por quê? Porque essas raízes vão em busca das águas que estão embaixo e elas trazem essas águas para a superfície, de modo que onde há um cedro, todas as outras árvores são beneficiadas. Outra coisa bonita, o cedro não depende das chuvas, porque ele tem raízes profundas. Quando a árvore está com 3 anos, como eu já disse, ela tem 5 centímetros para cima da terra e mais ou menos 1,5 metros para baixo da terra. Olha que coisa bonita. Ela vai aprofundando as suas raízes. Assim também precisa ser o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes dentro da nossa vida, do nosso ministério, nos preocupamos com aquilo que é exterior. No entanto, se os justos precisam crescer como o cedro do Líbano, é preciso aprender que o nosso crescimento, antes de ser um crescimento visível para o povo, um crescimento que fica a olhos vistos, nós precisamos crescer na intimidade com Deus, no conhecimento da palavra, ir em busca das águas profundas. Uma outra coisa bonita no cedro é que a raiz do cedro, de todas as outras árvores, enquanto ela está no processo de crescimento para baixo, se por acaso a raiz encontra uma rocha, ela para de crescer. Qualquer árvore que tem raiz grande, profunda, quando ela encontra uma rocha, ela para de crescer. O cedro do Líbano não. Sabe o que ele faz? A raiz do cedro, enquanto ele está crescendo e encontra uma rocha, ela vai para um lado e ela abraça a rocha. Ao abraçar a rocha, a árvore fica muito mais resistente. Ao abraçar a rocha, essa árvore não vai cair. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem é a rocha? Qual o nome da rocha? Fala bem alto então o nome da rocha. Quem é a rocha? Se você não quer cair na sua vida e no seu ministério, o segredo é aprender com o cedro do Líbano, é estar abraçado à rocha que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pode aplaudir. Irmãos, isso é
Salmo 1. Feliz o homem que não procede segundo o conselho dos ímpios e não trilha o caminho dos escarnecedores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Olha só, irmãos, o que a palavra diz. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. A sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Se você, meu irmão, a exemplo do cedro do Líbano, tiver raízes profundas, essas raízes que vão em busca das águas mais profundas, essas raízes que estão abraçadas à rocha, pode se preparar, meu irmão, pode se preparar, porque na sua vida nunca haverá tempo de seca. Quando nós vamos compreendendo essas verdades e começamos a perceber a maravilhosa obra de Deus na nossa vida, na vida do nosso movimento, como pode essa pedagogia divina que se utiliza dessa construção para dar entendimento de coisas profundas e nos levantar e nos preparar para esse tempo novo, esse tempo de graça para a vida do nosso movimento. É sabido que muitos sanabalates têm se levantado, também dizendo que a construção não irá sair. Mas quando eu olho para esse texto de Neemias no capítulo 4, gente, eu não sei porquê, eu me lembro sempre daquele texto do profeta Balaão. Ele foi chamado para amaldiçoar o exército do Senhor. E quando ele chega para amaldiçoar, ele fica impedido, a sua mula fala. E Balaão então vai dizer que não era possível amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. Eu quero profetizar na vida da renovação carismática do estado de São Paulo, que todos aqueles que se levantarem para amaldiçoar vão abençoar, porque não dá para amaldiçoar aquilo que a mão de Deus já abençoou. Amém, irmãos? Ao olharmos para aquela cidadezinha de Canas, nós sabemos que há uma promessa sobre aquele lugar, irmãos. E uma promessa que não é só para aquele lugar, é para a vida de todo o nosso movimento, é para a minha vida e para a sua. Você crê sim ou não? Sim. Olha só o que vai dizer a promessa de Deus para nós, está lá em Tobias, no capítulo 13. Pega comigo essa palavra. Essa palavra foi a promessa que o Senhor deu para a vida do nosso movimento. Quando o Conselho Nacional estava discernindo se iria ou não realizar a construção da sede lá na cidade de Canas. Agora, observe comigo aqui, Tobias, capítulo 13. Sabe o que foi o mais bonito? Olhe para mim, se você puder. O Conselho Nacional estava reunido lá em Aparecida, no seminário, e nós estávamos em um momento de oração de mãos dadas diante do Santíssimo. Exatamente no momento em que nós estávamos de mãos dadas, orando e fazendo a pergunta para o Senhor se era do seu desejo, chegaram 2 irmãos do Peru e se uniram a nós naquele momento de oração. E aí a palavra vai dizer assim, olha só, no versículo 14. Tem hora que Deus fala tão forte com a gente que dá até vergonha, tá, gente? Esse foi um dos dias. Olha só o que diz o versículo 14. No exato momento em que os irmãos chegaram, nações de longe virão a ti com presentes para adorar o Senhor em teus muros. E considerarão o teu solo como um santuário, porque em teu recinto invocarão o grande nome.
bendito seja quem te reconstruiu. Repita isso comigo a palavra, diga: bendito seja